Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espaço do Esporte. Meu nome é João Azeredo e estou aqui todas as segundas e sextas-feiras, junto com o meu time de comentaristas, falando sobre tudo que de melhor aconteceu nos últimos dias no mundo esportivo. E hoje recebo Jonathan César e Pedro Martins. Jonathan, seja bem-vindo. Salve, galera, mais uma vez um prazer imenso estar junto com vocês aqui, comentando mais do melhor que tem acontecido no mundo do esporte aí. Tamo junto. Pedro, bem-vindo. Fala galerinha, tudo bem com vocês aí? Bora falar dos assuntos mais relevantes da semana aí no esporte. E a gente vai começar falando de Champions League, porque temos uma final. Inclusive, a gente recebe o Pedro hoje, lá no nosso primeiro episódio, ele cravou essa final. O Uma City se deu máquina. melhor. O City se deu melhor sobre o Paris Saint-Germain, venceu as duas partidas, já tinha vencido a ida, venceu a volta com 2 gols de Mahrez, um em cada tempo do jogo. De Maria ainda foi expulso. A gente vai começar falando do Manchester City. Pedro, o que você achou da equipe inglesa e do Paris Saint-Germain também, desse jogo que definiu o City na final? Você pode perceber, João e Jonas, que é só ouvir o primeiro podcast aconteceu exatamente. Brincadeira, eu vou meter essa marra. Não, eu acho assim, eu acho que aconteceu, assim, eu previa mais ou menos isso, que se as individualidades do Paris Saint-Germain não funcionassem como elas costumam funcionar, o coletivo do City ia se sobressair, né? Porque, embora você pode, por exemplo, no City não ter um De Bruyne que se destaque tanto numa partida, mas tem um coletivo que funciona muito bem e um time que, além de atacar muito bem, tem uma defesa, um sistema defensivo muito sólido também. Então, acho que foi basicamente isso. Foi um confronto, assim, 180 minutos, que eu achei sei lá, 3 tempos a um, né? Assim, o primeiro tempo do primeiro jogo foi do PSG, o resto o City acabou dominando. Acho que os outros três, né? Realmente, o Paris Saint-Germain foi bem no começo do jogo lá na França, depois sucumbiu e o segundo jogo, o City foi superior acho que o tempo todo. Igual você falou, mesmo sem o De Bruyne ter se destacado individualmente, mas é o coletivo que faz o forte do City, e o Paris Saint-Germain, que depende muito das individualidades, não tinha muitas suas grandes individualidades no segundo tempo, no segundo jogo, que era o Mbappé. Jonathan, o que você viu desse confronto de semifinal? Eu achei que já foi a previsão, o prognóstico já foi bem destacado pelo Pedro aí, né? Porque era previsto que o coletivo, como foi na temporada passada, quando o futebol modernizou, né? Claro que o Mbappé, o Neymar, os caras têm qualidade para fazer muito, né? Só que o futebol modernizou, não tem. Mas pode ver que os caras que veio fazendo a hegemonia nos últimos anos, Messi e Cristiano, eles não estão ganhando mais nada porque o coletivo está dominando. O Bayern fez o que fez na temporada passada porque o coletivo era excepcional. E nessa, os finalistas são bem justificáveis ali, porque o City, nesse caso aí contra o PSG, dominou porque o coletivo é perfeito. O toque de bola, a defesa sabe sair jogando. O Ederson, ele faz cada. Ele tem uma visão de jogo. O Ederson, lá de trás, organizando como goleiro, eu tava vendo uns comentários lá que ele grita tanto com os volantes para vir buscar ali na saída que é perfeito. O De Bruyne, como o Pedro falou aí, que ele não tem aquele individualismo todo, aquela estrela aí pra tipo, quebrar totalmente o esquema de jogo do PSG. Só que em dois, três passes ali, acontece uma triangulação que acaba com o esquema tático do PSG, como que foi no segundo gol do Mahrez lá no contra-ataque. O Foden puxou pela esquerda, tocou pro De Bruyne, ele já lançou lá que não teve mais jeito. Eu acho que esse coletivo aí, no caso aí, já dominou o PSG vai precisar correr muito ainda, falta muita peça ainda para alcançar esse coletivo perfeito que o City apresentou aí. Eu acho que é como eu falei em episódios anteriores, no primeiro, se eu não me engano, que foi quando a gente falou disso, o PSG é um time desequilibrado, né, entre defesa e ataque, principalmente. E acho que a política de contratações do Paris Saint-Germain precisa mudar. É um golpe para o Paris Saint-Germain, daqui a pouco a gente vai falar do Chelsea, eles dispensarem o Tuchel e o Thiago Silva e eles estarem na final por outra equipe, enfim. Algumas coisas talvez o PSG precisa repensar. Pode falar, Pedro. Não, eu acho que o City, por exemplo, tem a mesma quantidade de dinheiro proporcionalmente que o Paris Saint-Germain e não faz a loucura toda de investir praticamente, sei lá, 50% do orçamento em um jogador só, entendeu? Acho que falta um bom gestor de futebol
ali para equilibrar mais o elenco. Eu falei da última vez que estava aqui, se você fizesse uma seleção do mundo aí, ele fazer aquele 11 melhores jogadores do mundo, você teria um só do City, que talvez seria o De Bruyne, e aí do Paris Saint-Germain, talvez você colocaria o Neymar, alguns colocariam o Mbappé hoje, mas assim, tem individualidades muito fortes, mas o time é desequilibrado, né? E quando pega um time bom, forte, assim, é, consegue anular essa individualidade, o time não vai funcionar. Acho que precisa de uma gestão de futebol um pouco melhor. Embora, sim, vitoriosa, semifinal esse ano, final ano passado, mas assim, um time de alto nível, é, eu não vou falar que é fácil jogar contra o Paris Saint-Germain, né? Mas a tática já está pré-definida. Você marca as individualidades. Se você tem um bom coletivo, você tem uma grande superioridade. Pode vencer ou não, né? É isso aí. Não é que tá tudo errado no Paris Saint-Germain. Foi, como você disse, foi finalista e semifinalista, mas Tanto, algumas coisas precisam mudar. tanto que eu acredito que se o Bayern não tivesse tão desfalcado, talvez ele estaria jogando a semifinal contra o City. Uhum, uhum. Eu acho que depois do City, com certeza, o Bayern, o junto ali, é o que tem o melhor coletivo do mundo. Acho que são as duas equipes que mais se destacam. Do outro lado, eu confesso que eu não vou usar a palavra decepcionado, porque eu acho que o Chelsea tinha boas condições de passar pelo Real Madrid, mas eu acho que o Real Madrid apresentou muito menos do que poderia, até pelas peças que tem. Como vocês viram essa classificação do Chelsea, que fará essa final inglesa com o City, começando pelo Jonas? O Chelsea, eu sou suspeito a falar isso porque eu gosto muito do futebol do Chelsea. Eu sempre gosto de um time que seja eficiente no ataque, que ele entregue a bola para o adversário e quando chega na frente é eficaz demais. Embora o Chelsea, esse resultado foi enganoso, esse 2-0, porque o Real Madrid, como você falou, João, deixou muito a desejar nesse jogo e o Chelsea perdeu, se não me engano, umas 3 ou 4 chances de cara pro gol que o Courtois salvou, que perderam muitas chances ali, viu? Esse contra-ataque, esse esquema é muito bom, é muito bom. 3 zagueiros ali, os 2 alas sobem muito, os 3 atacantes ali da frente se movimentam bastante ali, e são a velocidade que eles têm entre eles e o entrosamento também, o contra-ataque deles é mortal, é difícil segurar. O Real Madrid, a gente sempre espera que o Real Madrid sempre entra nas competições como o favorito, né? Não é à toa que tem 13 Champions League. Só que tá começando a pesar mais ainda o fator Cristiano Ronaldo depois que ele saiu, né? Mesmo que tem um trio de meio campo com Casemiro, Modric e Kroos, tem o Sérgio Ramos na defesa, eles não têm mais a mesma idade, porque se você comparar o Kroos e o Modric e o Casemiro, do outro lado do meio campo é composto por Jorginho, por Kanté, por Malte, por Werner, o pessoal é tudo um menino novo. O futebol se modernizou. Uma hora vai ter que acabar essa hierarquia que tem. E se o Real Madrid não se modernizar, começar a contratar jogadores pontuais, aí vai ser uma decadência aí que vai ser um verdadeiro Barcelona lá também, porque o Barcelona tá se afundando e o Real Madrid tá indo pelo mesmo caminho. Antes de passar pro Pedro, eu fiquei, confesso que logo quando acabou o jogo eu fiquei com essa sensação. O problema não tá nessas peças individualmente, Sérgio Ramos, Kroos, Modric. O problema tá, Benzema, enfim, o problema tá no conjunto do Real que precisa dar uma rejuvenescida. Porque o Real perdeu na bola, mas ficou correndo atrás do Chelsea os 2 jogos, parecia que voltava perto do time do Chelsea que é muito jovem, muito dinâmico, e ainda tem o Kanté que corre por 3. Mas eu acho que o Real precisa começar a contratar jogadores para ir aos poucos e de maneira não fazer uma reformulação, não longe disso, mas aos poucos e trocando essas peças porque realmente o time está ficando um pouco envelhecido. Tem alguns jovens aparecendo, Vinícius Júnior, por exemplo, mas principalmente nesse meio campo que você citou, que é muito bom, mas talvez tenha faltado um pouco de gás. Pedro, o que você viu desse confronto entre Chelsea e Real Madrid? O Real pesado, bem, um pouco pesado, né? Principalmente pelo Hazard, que é realmente acima do peso. Não, eu não entendi primeiro o Hazard em campo, né? Mas assim, em geral, falando dos confrontos, eu acho o time do Chelsea assim, bem complicado de ser batido. Primeiro por conta da defesa, que é muito forte, assim, e o time é muito intenso, né? Que vocês já falaram aí, o time é muito, muito jovem
E, inclusive, as pessoas que já estão chegando ali nos 30 são jogadores que não comprometem a intensidade do time. E assim, eu já previa, eu tinha comentado aquela vez da última vez do Chelsea na final, porque eu acho que o Chelsea vem numa ascendente muito grande, tanto que a gente vai falar de alguma coisa sobre a final já, João? Ou eu falo agora? Sim, 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 sim. Eu fiz uma pergunta de uma coisa ou outra, aí você respondeu sim, eu tô um pouco perdido. Não, logo depois a gente vai. Daqui a pouco a gente fala do prognóstico final. Ah, tá. Então, eu acho que o Chelsea também é um bom exemplo de ter investido bem o dinheiro, assim, porque ele ficou 2 anos sem contratar e tem, assim, é um time rico como o Real Madrid e contratou peças jovens muito boas, assim, que dá uma dinâmica muito grande para o elenco. E, assim, eu acho que a maioria das pessoas davam um Real na final, mas tá até mais decidido aqui do que o outro encontro. Mas assim, eu acho que o Chelsea fez por merecer, né? Por mais que, por exemplo, no segundo jogo o Real tenha ficado até mais com a bola, a produtividade foi a mesma, assim, 5 chutes para cada lado no gol. Então eu acho que o Chelsea é um finalista justo, né? Acho que O Chelsea. Acho até que o Chelsea, na soma dos dois confrontos, foi mais superior ao Real do que o City ao Paris Saint-Germain. Você falou que o City ganhou 3 tempos contra o Paris. Acho que o Chelsea ganhou os 4 contra o Real Madrid. não, eu achei que E no começo do primeiro jogo eu achei que o Chelsea ia golear o Real Madrid. Na hora que começou, o eu achei Chelsea, como o Jonathan disse, o Chelsea poderia ter goleado nos 2 jogos. Talvez um time um eu pouco acho, mais experiente, aí a Juventude pesa ao contrário, teria feito os gols. E o Courtois também teve boas atuações. Pode falar. eu acho que também o que pesou, eu lembrei que eu tava dando opinião aquela hora, tentando lembrar o que eu ia falar e tinha esquecido. Eu acho que também o Real, a gente teve não, assim, o Real tem um time forte, mas acho que uma percepção um pouco deturpada do que é o Real Madrid hoje, por conta do confronto com o Liverpool, que também é outra, assim, o Liverpool não tá numa boa fase, não enfrentava uma boa fase, e o Real foi muito superior ao Liverpool. Eu achei assim, a gente esperava um confronto muito interessante entre os dois, e a gente, acho que muita gente acabou se empolgando com o Real Madrid, porque foi extremamente superior ao Liverpool. Só que o Liverpool estava numa sequência que ele não estava vencendo dentro da casa dele. Tava jogando um futebol um pouco previsível assim, e estava numa fase um pouco difícil. Então acho que isso trouxe até uma falsa percepção muitas vezes sobre o Real Madrid, apesar de ter jogadores em ótima fase, como por exemplo o Benzema. Exatamente. E agora já falando antes de eu começar a falar da final, os gols do Chelsea foi marcado por Werner e Mason Mount, mas eu gostaria de destacar as partidas do Kanté mais uma e do Havertz. Acho que o garoto foi muito bem também. Mas falando de final, antes de eu passar a bola para vocês, eu acredito que o City entra como favorito, e é isso que a gente deve ouvir nos debates por aí, até o dia da grande final. Inclusive, vai ter uma prévia esse final de semana, nesse sábado. O City e o Chelsea enfrentam no campeonato inglês. O City pode, inclusive, ser campeão neste sábado. O City será campeão inglês, só falta saber quando. Já, claro que vai ser diferente da final, mas já dava a gente ver esses times se enfrentando. Eles se enfrentaram recentemente também na Copa. Mas, enfim, acredito que o City vai entrar como favorito e o Chelsea não vai ter vergonha de entregar esse favoritismo pro City. Mas como o Pedro disse, o Chelsea é um time complicado de se enfrentar, um time um tanto quanto traiçoeiro. Eu também particularmente considero o City favorito, mas o contra-ataque do Chelsea pode ser perigoso. O Chelsea tem umas armas muito interessantes. Jonatas, o que você espera para essa final de Champions League entre as equipes inglesas? Eu espero essa final que seja mais emocionante do que a última final inglesa, né, de Liverpool e Tottenham. O Tottenham foi frente, né? Só que, graças a Deus, aí a gente vai ter um espetáculo, porque eu acho que vai ser um jogo de xadrez, esse jogo. Um jogo aberto de xadrez. Porque, de um lado, tem uma cabeça pensante que é a melhor dos últimos anos, que revolucionou o futebol, Guardiola. E do outro, contestado, Thomas Tuchel, ele revolucionou o esquema que o Chelsea vinha fazendo. Ele tinha um esquema que era, quando ele estava no PSG, ele colocava suas peças ali para jogar em fator Neymar e Mbappé. Não dava certo. Mas agora que ele pegou um time que a estrela é o coletivo também,
ele, como você falou, ele não vai ter vergonha de entregar o favoritismo pro City, porque a gente entende que o City é e tem o melhor time, tem o melhor coletivo, e tem mostrado e tem sendo justificado isso, né? Que vai ser campeão inglês, tem jogado um bom futebol. Só que o Chelsea é um time cascudo, que aprendeu a jogar. Não é à toa que tem um Thiago Silva de zagueiro ali central ali que dispensa comentários ali. De um lado tem o Rudiger, do outro tem o Christensen, apesar de falhar algumas vezes ali, só que o Thiago Silva dá um equilíbrio gigantesco ali na zaga. Eu queria destacar também, eu acho que hoje a dupla de volantes do Chelsea é melhor do que a dupla de volantes do City. Apesar que a do City, o City tem um equilíbrio ali maior no coletivo, no toque de bola e na posse de bola, só que a do Chelsea passa mais confiança na defesa. Tem os três zagueiros, mas apesar disso tem um Jorginho e um Kanté, que eles têm 3 pulmão cada um, que os caras não param de jogar ali. E ali vai ser bem difícil esse jogo. Eu acho que vai ser um jogo aberto de gols, porque o City vai ir pra frente. E o Chelsea tem um time muito veloz no contra-ataque e pode dar muito problema pro City aí. Vamos perceber isso. Eu acho que tem tudo para ser um jogo de gols, mesmo que as defesas do time sejam muito interessantes. Mas acho que a toada vai ser essa: o City propondo, o Chelsea contra-atacando, e quando tiver a bola nos pés também saindo para jogar, acredito que será uma grande final. E você, Pedro? Eu acho assim que o City hoje ele passa por um processo que o Chelsea já passou começou a passar há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Foi quando o bilionário ela comprou o time, né? Assim, É eu isso. particularmente eu considero o Chelsea já um time grande, né? Por quê? Ele já jogou, vai ser a terceira final que o Chelsea joga, já tem título, né? E ele já é respeitado assim no cenário. Por exemplo, nós que temos aqui na média de 22 anos, 21 anos, 20 anos, não sei. Quantos anos você tem, João? Por Eu aí. vou Eu fazer tenho 22. 22. Eu vou fazer 22. 22 também. Então, a gente a maior parte da nossa infância, a gente já viu um Chelsea ali que era muito combativo com o Drogba e sempre tendo grandes contratações. Já o City, por exemplo, na nossa época, o ataque do City era Robinho, já é um pouco abaixo. E, E Elano no meio campo. e Elano. O City, Adebayor, esses caras. Só que É. aí, o City hoje ele tenta alcançar esse respeito que talvez o Chelsea já tenha, né? E vai conseguir, uma hora ou outra. Eu acho que o City pode ser campeão agora da Champions e quebrar essa sina. Porque acho que a primeira sempre é a mais complicada, né? Porque parece que não vai. Lembrando que a gente já teve uma prévia de um jogo. Eu acho que esse jogo do final de semana é muito provável que dê City, né? Muito pelo como o City está empolgado por esse jogo mais que o Chelsea, né? Uma batalha mental ali que o City já sai com meio gol à frente. Mas quando a gente teve um jogo decisivo entre eles, que foi na FA Cup na semifinal, o Chelsea ganhou. Sim, embora o City tenha ficado, como sempre, contra a maioria dos times do mundo com maior posse de bola, o Chelsea ganhou com o gol do Ziyech, 1-0, e eliminou o City, né? Foi 2 semanas atrás. E eu acredito que o jogo, no final, tem um encaixe muito favorável assim, ao Chelsea, que tem uma defesa muito forte e uma transição muito rápida. Assim. Então, eu acho que o City vai tentar dominar desde o primeiro ao último minuto, mas dominar assim, a posse de bola, isso não quer dizer dominar o jogo. Né? Um time pode ficar menos com a posse de bola, mas dominar o jogo. Se ele tem uma defesa sólida, eu acho que o Chelsea hoje tem um sistema defensivo muito sólido. Ele não tomou nenhum gol ainda dos maiores treinadores da Premier League, né, o Tuchel, desde que ele chegou. Então acho que tem um encaixe de jogo favorável o Chelsea aí, que é o City tentando ficar com a bola o tempo inteiro e esse contra-ataque, essa transição extremamente rápida que o Chelsea tem aí. Lembra muito a do Palmeiras, viu, João? O clubismo. Ele é palmeirense, tá, gente? Enfim, acho que vai ser um grande jogo. Provavelmente a gente vai voltar a falar sobre esse confronto. A gente deve voltar a falar desse confronto antes que ele aconteça mais próximo da data, no final do mês de maio. Não sei se vocês estarão aqui comigo nesse dia, mas a gente volta a falar de City e Chelsea. Tem tudo para ser uma grande final, a final inglesa. Vamos agora falar de Libertadores, porque os brasileiros entraram em campo em sua melhor rodada até aqui. Nenhum deles saiu derrotado nessa terceira rodada. Tem time já praticamente se garantindo na próxima fase, tem time renascendo. A gente vai começar a falar dos confrontos pelo jogo de terça, pelo Atlético Mineiro, que acredito eu fez a sua primeira atuação realmente convincente desde que o Cuca chegou. 4-0 sobre o Cerro Porteño, 2 gols de Hulk, 1 de Savarino e 1 de Vargas. O Galo lidera o grupo, Pedro. Então, eu acho que
após as rusgas, né, de Hulk, se tem uma pessoa que eu não quero brigar nesse mundo é o Hulk e o Cuca. Eu acho que agora ele jogando ali meio que de centroavante, ele tá tendo um encaixe de jogo bem favorável, assim, porque o Cuca especificamente gosta de atacantes que sejam rápidos, né? O time do Cuca, o famoso Cuca Ball, ele tem atacantes rápidos, centroavantes que sabem Uhum. jogar, e eu acredito que o Galo vai crescer agora, né? Com essa nova formação, e tem um elenco muito forte, né? Então acho que o Galo vem forte aí. Foi o melhor jogo do Galo do ano. Acho que é uma questão de tempo, né, pro Galo ir demonstrando esse futebol. É realmente um time que promete muito. O Savarino tá jogando muito bem também. Tá mesmo, verdade. E Jonatas, o que você vê aí do Atlético Mineiro? Primeiramente, desculpas ao vivo pro técnico Cuca. Eu que sou um fiel, um crítico de carteirinha do Cuca. Na última vez aqui que estive presente, eu falei, falta de repertório. Liguei para ele, ele conversou comigo e falou, eu vou consertar esse time aí. E foi o que aconteceu. A gente viu aí um time mais balanceado, né, mais equilibrado, depois que ele fez resolveu essa desavença que ele teve com o Hulk aí, como o Pedro falou. Só que agora eu percebi o time do Cuca um pouco mais com cara do que ele fez no Santos. Mesmo com, claro que não tem comparação a qualidade do elenco do Galo com a do Santos, só que agora ele transformou a eficiência que ele tinha no Santos, agora ele tá tendo no Galo, e demonstrou contra o Cerro Porteño. A maioria do jogo teve bastante tempo do jogo que o Cerro Porteño teve mais a bola e o Atlético Mineiro foi eficiente no contra-ataque. Foi eficiente tanto com o Hulk e várias vezes subia a linha de marcação, roubava a bola lá, tanto que um dos gols foram uma saída de bola errada do Cerro Porteño, roubaram a bola lá e fizeram o gol. Eu acho que agora o time está mais equilibrado, está com um balanço melhor entre as linhas defensiva e essa ligação no ataque. E vamos dar destaque para o Hulk aí, que talvez está se criando mais um monstro aí no futebol Literalmente brasileiro. um monstro, literalmente um monstro. O Galo realmente está caminhando aí para ir crescendo. E o grupo do Galo não é dos mais difíceis. Acho que vai conseguir. O Cuca vai encontrar esse time durante a Libertadores e já está conseguindo chegar nisso. O Santos venceu o The Strongest, venceu o primeiro, o Santos que vinha de 2 derrotas. Sequer tinha feito gols, aproveitou e lavou a alma, fez 5 contra o The Strongest. E começa a ter chance de classificação. O próximo jogo é contra o Boca em casa. Nesse momento, o Boca tem 6 pontos e o Santos 3. Se o Santos ganha, iguala o Boca e entra de vez na briga por uma vaga. Daqui a pouco a gente vai falar mais pra frente, a gente vai falar mais do Santos, que teve o clássico contra o Palmeiras, e talvez o Santos tenha outras coisas para se preocupar. Mas enfim, vitória contra o The Strongest, 5-0. Marinho, Gabriel Pirani, Vinícius Valiero, Lucas Braga e Kevin marcaram. Como vocês veem o peixe da Libertadores, Pedro? Eu acho que, assim, o Santos ele melhorou, né, com a saída do Roland, principalmente porque eu acho que ele deixava o Marinho muito preso, assim, o principal jogador do Santos. E agora eu vejo o Marinho jogando até um pouco melhor, parece até machucado hoje, né? Já é uma preocupação, vai fazer o exame e ver se o Marinho vai jogar. Só que o Santos hoje, quando a gente tá gravando o vídeo, né, quinta-feira, perdeu pro Palmeiras, foi eliminado do Paulista. Eu não consigo falar do jogo contra o Boca do Santos, que vai ser o próximo, né, João? Isso, na terça. Sem falar, assim, que embora ele tenha conseguido uma excelente vitória contra o The Strong, apresentou um futebol talvez a melhor partida do ano no Santos também, o Santos vai ter um desgaste enorme, né? Porque jogou hoje com o time titular, jogou contra o The Strongest com o time titular, vai jogar domingo com o time titular, né? Uhum. Porque senão corre o risco de cair no Paulista se perder pro São Bento. E vai ter Exato. que jogar de novo contra o Boca. Então acho assim, embora o Santos tenha feito uma excelente vitória contra o The Strongest, eu acredito que ele não classifique, e como eu falei no último, eu acho até bom pro Santos não classificar, porque o Santos não tem um time B, assim, é muito ruim o time B do Santos, talvez não seja nem ruim a palavra, seja não maturado o suficiente, é muito moleque, e talvez seja bom ele não prosseguir na Copa do Brasil, não prosseguir na Libertadores, porque se botar esse time para jogar, ou botar o time titular desgastado para jogar no Brasileiro, vai correr grandes riscos de cair para a Série B. Jonatas? Oh, eu, sinceramente, há uns dias atrás eu comentei com uns colegas meus e falei, o Santos vai decidir nas próximas 2 semanas o futuro dele na temporada.
Por quê? Relembrando, perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 2-0, perdeu para o Novo Horizontino 1-0, perdeu para o Corinthians 2-0, perdeu para o Boca 2-0, empatou com o Red Bull Bragantino, em que o Red Bull estava com o time reserva 1-1, e aí deu uma aliviada com esse 5-0 no The Strongest. Só que agora o próximo jogo pelo Paulista pode vir um vexame aí que a gente não espera, só que pode acontecer contra o São Bento, e novamente o Boca Juniors na terça-feira. Aí é o que é o reflexo do. A gente não costuma falar muito sobre a parte da diretoria, sobre essas partes extra campo. Só que é reflexo dentro de campo. Tudo que vem acontecendo no clube, na grandeza do Santos, isso não pode acontecer. Sobre o campo, sobre o que aconteceu dentro de jogo. O Santos, claro, impressionou, fez o seu 5-0 ali. A gente viu o Marinho, que depois que. A gente sempre achou assim que depois que o Soteldo saiu, o Marinho não vinha jogando bem. A gente achou que ia cair mais de produção ainda. Só que eles conseguiu ressurgindo ali, tiraram o Marinho da onde que do abismo que ele estava ali, porque ele estava retornando aos tempos de Grêmio, tempos de Cruzeiro, e não estava conseguindo desenvolver um futebol dele. A gente viu ele um pouco mais leve, certeza que teve uma conversa ali com alguém, com o elenco ali, com o pessoal ali, com o grupo fechado junto com ele. Agora a gente tem que esperar desse Santos. Vamos torcer para o Santos não venha a fazer alguma coisa aí que vai decepcionar os torcedores, tanto nós como brasileiros também que torcem pela essa grande história que o Santos tem, né? Porque pode acontecer muita coisa difícil aí esse ano pro Santos. Exatamente. Como a gente está falando aí do Santos e fazendo um paralelo com o Paulista, eu vou abrir um parênteses aqui e mudar um pouco o roteiro. Para a gente falar de Santos e Palmeiras. O jogo, a gente grava o nosso podcast na quinta-noite, o jogo aconteceu há pouco, e o Santos perdeu para o Palmeiras. E corre risco de cair, como vocês disseram, para 2 do Paulista. A situação é a seguinte: o Santos tem 10 pontos, enfrenta o São Bento que tem 9, nesse momento seria o rebaixado. Se perder para o São Bento, na Vila Belmiro o Santos cai. É difícil a gente imaginar que o Santos vai perder para o São Bento em qualquer circunstância, né? Assim, mas enfim, futebol tudo pode acontecer. Perdeu para o Palmeiras então. Então aí eu já vou aproveitar para que vocês analisem o Santos e o Palmeiras nesse clássico. Jonatas. Novamente, a gente viu um Palmeiras um time misto, um time que com opções no banco. E esses que estão entrando não estão deixando a desejar. Porque eu venho falando que parece que esse time reserva, entre aspas, do Palmeiras, ele desenvolve um futebol um pouco mais ofensivo do que o time que vem jogando titular. Claro que o elenco titular, o time, os 11 principais que entram em campo na Libertadores ali, com o Rony, Luiz Adriano, entre outros ali, mostra um futebol ali que é de se encher os olhos também algumas vezes. Só que tem alguns meninos ali que merecem oportunidade. O Scarpa retomou o bom futebol dele. O William, que toda a vida sempre vai ser um atacante que sempre impõe respeito no adversário. Então o Palmeiras não deixou a desejar ali e fez o dever de casa, né? Não tinha nada a ver com os problemas que o Santos tem em extracampo, né? E fez o dever de casa, um 3-2 ali um pouco justo. Então era bem esperado esse resultado, porque o Palmeiras tem melhores peças do que o Santos, tem condições de jogar 2 campeonatos, mesmo com esse calendário escasso aí do futebol brasileiro, mas tem um pouco mais condições do que o Santos e foi demonstrado dentro de campo com esse resultado. Antes de passar a bola para o Pedro, o Palmeiras também tem algo em disputa na última rodada do Paulista que acontece no final de semana. Vale vaga na próxima fase. O Palmeiras acho que deve continuar jogando com a equipe mista, enfim. O Novo Horizontino está um pouco na frente do Palmeiras. Se o Novo Horizontino vencer o Corinthians, e é contra o Corinthians, vamos lá saber com que vontade que o Corinthians vai entrar em campo. Mas enfim, até porque o Corinthians já está classificado, acredito que deva ir com os reservas até contra o Novo Horizontino. Mas o Palmeiras segue vivo aí na disputa para avançar as quartas do Paulista. Pedro? O jogo do Palmeiras? Acredito que sim. Acho que a rodada toda é no domingo. Então, o Abel ele tem escalado no Paulista, por causa dessa loucura aí que a federação está fazendo. Ele tem dividido em G1. G1 é o time que joga Libertadores, que é o time titular, né? O G2 é o time que jogou hoje, e o G3 só tem moleque da base, que foi que perdeu para o Inter de Limeira. Então, assim, ele provavelmente, o G2 jogou hoje, ou ele vai entrar com o G2 domingo, que é o time que jogou hoje,
que dá tempo, né, de quinta a domingo, Sim. ou ele vai entrar com o G3, que é um time que pode repleto de garoto da base. O Abel não vai mudar o jeito que ele enxerga o Campeonato Paulista por uma classificação ou não, até porque o Palmeiras não precisa do título, assim, o título sempre ganhar, né? Mas ele não vai comprometer o planejamento da temporada Claro, claro. com jogadores como, por exemplo, o Rony, o Veiga, o Luiz Adriano com perigo de machucar, perdeu talvez uma possível classificação geral e líder da Libertadores. Bom, quanto ao Santos, assim, a gente até falava antes de começar, eu acho que a responsabilidade, eu acho que, primeira coisa, as últimas 3 gestões do Santos, não contando essa do Andrés Rueda, que eu acho uma gestão ok, ele está tentando equalizar dívidas, o Santos está completamente lascado, o Brasil está lascado, como diria Gil do Vigor, e o Santos tá tanto que o Santos já está com os salários em dia, né? Mas as últimas 3 anteriores a ele acabaram com o Santos, assim, e a Federação Paulista foi lá e empurrou o Santos a ladeira abaixo, né? Porque o Santos não podia contratar na última temporada, o Santos não tem dinheiro para contratar contra das últimas gestões. Ele tá gestões, né? Isso. Questões. E ele tá tendo que jogar de 48 horas em 48 horas. Como o Bully falou, por exemplo, o exemplo, o Palmeiras também está fazendo isso, mas o Palmeiras, como eu disse, tem o G1, G2, G3. O G2 é um time que talvez brigaria pela Libertadores no Brasileirão. Um time bom, jogou hoje contra o Santos, né? O G3 é um time de moleques, mas o São Paulo tem um bom elenco. O Corinthians, o time reserva é melhor que o titular. A gente não entende isso, mas, apesar de hoje ter jogado bem e ter bem. Mas assim, eu acredito que assim, reitero o que eu falei sobre o Santos. O Santos assim, vai ter que jogar com o time titular de novo domingo. Vai ter que dar o máximo, né? Parece que contratou o Diniz. O Diniz já soube nessa bucha aí, né? Quanto ao Palmeiras vence hoje, vai depender do Corinthians. Eu acredito que o Palmeiras não classifica, assim, porque eu não sei se o Corinthians vai fazer tanta força assim, para ganhar. Talvez eu jogar com o time reserva, né? E eu também não sei se o Abel tá tão preocupado com isso, né? Porque aparentemente ele reuniu com a diretoria no começo e fez do Paulista uma pré-temporada ali, né? E a torcida, você tem uma ala da torcida meio conservadora que tá falando, não, tem que ganhar, tem que jogar, e a maior parte tá falando, não, é melhor estar jogando bem na Libertadores do que se preocupar com o Paulista, né? Não menosprezando o Paulista, mas agora prioridade. Esqueci de falar alguma coisa. Exatamente. Enfim, vamos continuar falando, vamos falar rapidinho do jogo do Palmeiras na Libertadores, porque o Palmeiras jogou na terça-feira e venceu o Defensa e Justiça, um Defensa e Justiça bastante desfalcado pela Covid. Boa parte do time titular não estava, mas o Palmeiras foi lá e aproveitou e venceu por 2-1 com 2 gols de Rony. É espetacular o que esse rapaz faz em Libertadores da América. Queria que vocês falassem um pouco da vitória do Palmeiras, começando pelo Pedro. Então, eu acho que o Abel mudou o esquema de jogo do Palmeiras da temporada passada para essa, né? Tem jogado num 3-5-2, assim, inicial, né? Depois, durante o jogo, a alteração, a formação tática vai alterando. Mas eu tenho visto cada vez mais que ele joga com o time titular nessa formação, uma evolução tática do time, assim, o time mais intenso. É muito difícil jogar contra o Defensa e Justiça, ele estava sem 5 jogadores titulares, né? Ali, mas não sei quantas reservas, mas é um time muito bem organizado defensivamente, jogou todo momento atrás da linha da bola, e o Palmeiras, no primeiro tempo, bem truncado ali, mas soube rodar a bola para um lado, rodar a bola para o outro, e acabou no segundo tempo com uma movimentação muito interessante do Luiz Adriano, tanto porque o Veiga, que costumava jogar no meio, ou jogar entre as linhas de defesa do adversário, ele foi para jogar de meia direita, e o Luiz Adriano veio, se antecipou para jogar de 10 muitas vezes. Então, tanto que ele deu aquela primeira assistência, aconteceu exatamente isso, do primeiro gol do Rony. Ele pega a bola no meio campo e enfia pro Rony. O Rony não tá jogando de ponta, não tá jogando segundo atacante, o Rony tá jogando centroavante. Inclusive, no momento da pressão, quando o Palmeiras perde a bola, tava defendendo 5-4-1, o Rony era esse da frente aí, ele é o jogador mais adiantado do Palmeiras, mais adiantado até que o Luiz Adriano, né? O Luiz Adriano é muito importante e essa função nova dele aí
já no último jogo fez ele dar 2 assistências. O Palmeiras caminha para já se classificar provavelmente na próxima rodada. Não matematicamente, mas logicamente, porque venceu os 3 primeiros jogos, num grupo que não é tão fácil assim, mas o Palmeiras está indo bem. O Palmeiras larga muito bem no grupo e realmente deve classificar com certa tranquilidade, acredito que até em primeiro, e o Del Valle Defensa e Justiça devem lutar por essa segunda vaga. Jonatas? Eu não tenho muito o que dizer, não. Só tenho um nome a destacar, que é o nome do Palmeiras. A Sociedade Esportiva Rony Palmeiras. Porque o que esse cara tem feito aí na Libertadores... 9 gols, 9 assistências em 14 partidas. Aí não são surreal. não são para muitos jogadores, não. O que o Palmeiras tem feito aí, que o Pedro destacou aí, o Abel mudou um pouco seu estilo de jogo e tem demonstrado capacidade de transmitir para o elenco e para o time titular o que ele pensa do futebol, o que ele pensa desse esquema tático. E se funcionar, e tem funcionado, pode ir muito longe nessa Libertadores. Tem um ataque, é o melhor ataque junto com o Flamengo, o Internacional aí com 10 gols, e vai ser dessa maneira aí até o final. Acho que vai muito longe esse time do Palmeiras ainda. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento e o outro brasileiro que tem 100% de aproveitamento entre os 7 é o Flamengo, que também não está num grupo simples, inclusive talvez o Flamengo já tenha jogado as suas partidas mais difíceis e venceu as duas. Venceu o Vélez na estreia por 3-2 e voltou a ganhar por 3-2, dessa vez ela deu lá na altitude. Abriu 2-0 com gol de Gabriel e Bruno Henrique, cedeu o empate, Martinez e Amarília, mas no final, Gabriel, de pênalti, sempre ele. Deu a vitória para o Flamengo por 3-2, o Flamengo muito bem, obrigado. Pedro? O Flamengo, eu acho que junto com o Palmeiras e o River, assim, são os 3 times que todo mundo presta mais atenção, assim, por conta das campanhas recentes, né? Além de ser os últimos 3 campeões, são os times, assim, que tem, no caso do River, um estilo de jogo, um entrosamento maior, no caso dos outros 2, um elenco mais caro, né? E eu acho assim, o Flamengo, embora tenha oscilado ali no segundo tempo, tomando os 2 gols e tal, mesmo assim ele conseguiu fazer o gol com o Gabigol. Ele embora esteja num grupo ali complicado, eu acho ele bem superior aos outros, assim, deve classificar com até uma certa facilidade. E aquele gol do Bruno Henrique lá, minha Nossa Senhora, hein? Já é Puskas. Desde o começo do lance, tocando muito bem a bola, o time, e aquele finalização maravilhosa. Foi um belo gol. Jonatas? O Flamengo tinha algumas ausências ali que eram um pouco pontuais, que a gente O Gerson, sempre principalmente. isso, o Gerson ali nesse meio campo, ele é um ponto de equilíbrio gigantesco. Só que entrou um menino ali da base que esse João Gomes joga muita bola. E o Flamengo, de novo, sou suspeito a falar do Flamengo, que eu sou muito fã desse elenco, desse time do Flamengo, porque é um time cascudo, tem muitos jogadores ali que dispensa comentários. O Arrascaeta, o que ele faz dentro de campo, parece que ele brinca de jogar. Ele brinca ali dentro de campo. O Everton Ribeiro, quando você acha que não, ele dá um passe ali. Ele deu o primeiro gol do Gabriel ali, ele deixou um passe e a movimentação e a velocidade que a dupla de ataque tem, que é o Bruno Henrique e o Gabriel, dispensa comentários ali. Para mim, segue sendo o time favorito, mesmo que o Palmeiras tenha levado a taça na última edição, só que o Flamengo continua sendo o principal favorito a essa nova edição aí que a gente tá. O Gabriel, dispensa comentários aí, já artilheiro novamente, passou o Zico na história aí do Libertadores pelo Flamengo, então não é pouca coisa, a gente tem que destacar isso aí que esse Flamengo é meio difícil de ser batido, viu? Não Eu pela que também. tem um bom técnico, tem um padrão, é claro, só que as peças individuais ali fazem a diferença, e muito. O que foi Eu uma acho que coisa essa sim. essa rodada, né? Que o Gabriel passou o Zico em gols e o Rony empatou com o Ademir da Guia. Olha só. Em 2 temporadas cada um pelos clubes, eu acho, Não é basicamente. pouca 3, né? coisa. 3 e É, 2. não é pouca coisa. O Flamengo realmente, eu acho que as individualidades do Flamengo, além do resto, tem organização, enfim. Mas as individualidades na frente fazem a diferença e fazem desse Flamengo também, ao meu ver, o grande favorito a Libertadores. Mas tem outros bons times aí para competir. Pode falar, Pedro. E o Flamengo parece que encaminhou a renovação do Arrascaeta, né? Mas estão surgindo rumores aí do Gerson, né?
de ir Primeiro pro Barcelona. E agora surgiu do Lyon também. Perdeu. Parece que o Lyon ofereceu uma proposta de 25 milhões de euros e parece que deu uma balançada lá, hein? O Gerson é um jogador, sim, que se você perde, você não substitui ele com tanta naturalidade, né? Algumas coisas tem que mudar e é uma bela grana. Algumas coisas tem que mudar no time se você perde um cara como o Gerson. Seguindo agora para quarta-feira, o São Paulo foi até a Argentina e o São Paulo não perdeu 2 pontos contra o Racing. O São Paulo ganhou 1, que poderia ter ficado pior. O Tricolor segue sem sofrer gols na Libertadores, empatou 0-0 e manteve a liderança do grupo com 7 pontos, tomou 2 bolas na trave, colocou uma bola na trave também, teve o Willian expulso no final, foi uma pressão danada do time de Avejaneda, mas o Tricolor segurou 0-0. Pedro? Então, eu acho que o São Paulo não jogou tão bem como estava jogando na Libertadores, né? Apesar do último jogo do São Paulo contra quem, João? Esse é o nome Rentistas. Isso, Rentistas. Foi um pouco complicado, mas o São Paulo fez o que deveria e o time era bem organizado. Mas eu acho que esses últimos 2 jogos do São Paulo, contra o Corinthians e contra o Racing, ele não apresentou um futebol tão bom assim. Mas eu acho também que ele foi um pouco prejudicado, porque o lance não era para expulsão, na minha visão, assim. Mas é isso aí, enfrentou um grande adversário e empatou fora de casa. Foi um bom resultado. Jonatas? Novamente, Miranda dispensa comentários, melhor em campo, né? A liderança que ele tem dentro desse elenco aí, mesmo com o Daniel Alves ali, com toda essa carreira grandiosa que tem. Foi eu acho que o primeiro embate difícil que o São Paulo teve na temporada. Complicado em que sofreu. O São Paulo sofreu, não foi superior ao Racing. Como o João falou, ele não saiu perdendo 2 pontos, só que ganhou, saiu no lucro ali com esse 1 ponto. Eu não achei que o São Paulo foi superior. O Racing muitas vezes ele teve várias oportunidades de tipo a bola no travessão, uma bola no final ali que o Volpi saiu fechando muito bem ali, que salvou o São Paulo de uma derrota. Só que a gente tem que começar a enxergar o São Paulo novamente como um time que está se adaptando a esse novo esquema do Crespo, né? A gente via esse retrospecto que ele estava tendo aí com bons jogos, essa escalação funcionando, só que agora quando teve mesmo que o Racing não tem um elenco muito forte, só que tem essa pegada argentina aí, que o São Paulo sentiu esse jogo difícil aí, e a gente tem que ver mais pra frente aí. Provavelmente vai passar de fase, não é difícil do São Paulo passar, porque o restante do grupo não oferece perigo, só que nas próximas fases aí, nos embates aí, na hora que cruzar os grupos, o São Paulo pode ter dificuldade nas oitavas de finais. O São Paulo ainda está num processo de construção, o Crespo não chegou há muito tempo, o time vinha numa sequência de várias vitórias, a sequência invicta continua, né? São 2 empates, mas de fato contra o Corinthians e contra o Racing, o São Paulo não demonstrou um bom futebol e parece sentir o físico também. O Luciano e o Daniel Alves saíram no meio da partida, vamos ver como é que será a recuperação deles e o que o São Paulo oferece aí nas próximas partidas. Ainda na quarta-feira, o Internacional atropelou o Olímpia. E acho que assim como a goleada, diferente da goleada do Santos contra o The Strongest, por exemplo, mas eu comparo com a goleada do Palmeiras contra o Del Valle, o Inter não goleou qualquer time, não. O grupo do Inter não é tão difícil, mas assim, não é qualquer hora que alguém coloca 6-1 no Olímpia do Paraguai. É um time de tradição, é um time pesado, e acho que é isso. Eu comparo o treinador do Internacional, que agora me fugiu o nome, me lembrem, Miguel Ramírez. Isso. Eu comparo ele com o Abel no seguinte sentido. Eu tenho a sensação que ele analisa muito bem o adversário e nesse momento que os treinadores praticamente não têm tempo para treinar, a ideia tática ali, a conversa é muito importante. Inclusive, quando o Inter perdeu na estreia para o Always Reed lá na altitude, ele falou que ele errou, que ele não esperava aquilo, que ele errou na tática e na ideia para o jogo. Quando acerta, goleia o Tátira como goleou, e goleia o Olímpia por 6-1. Eu acho que tem tudo para fazer um grande trabalho no Internacional. Tem alguns jogadores voltando de lesão. Enfim, vou passar a bola para vocês sobre essa goleada de 6-1 do Colorado. Jonatas. Como ele demonstrou no Del Valle, esse time aí já tá tendo um pouco mais a cara do treinador. Mesmo que em pouco tempo aí são 11 partidas à frente do Inter, só que a gente já tem que destacar que são 26 gols marcados. A média é mais de 2,3 gols por jogo. E o time já demonstra, cara, esse estilo de posse de bola, um
uma posse ofensiva, ele não fica tocando a bola entre os zagueiros ali, entre os volantes, que o Inter tinha alguns anos atrás, que era um time um pouco cascudo ali, que era dependente de João D'Alessandro cruzar a bola na área ali, entre que os três volantes ali, jogavam com três volantes que ficava tocando a bola entre eles ali, não tinha um repertório. Só que agora o Inter, ele com esse novo estilo de jogo aí, vai beneficiar muito o Galhardo, que recuperou não, novamente está sendo um destaque do Internacional, porque voltou a marcar muitos gols. Eu acho que esse Inter pode dar muito trabalho, tanto pela força, pela camisa, pela tradição que tem na Libertadores, só que, como você destacou, 6-1 no Olímpia não é para qualquer um. E a camisa do Inter pisou no Beira-Rio, e o Galhardo voltou, e o homem vai meter gol, viu? Ele fez um golaço, né? Os gols do Inter foram de Cuesta, Edenilson, Yuri Alberto, Caio Vidal e 2 do Galhardo dele de cobertura. Pedro? Eu acho assim, eu gosto muito do jeito que o Ramires arma o time dele, já gostava do Del Valle, né? E a goleada se torna ainda mais sonora, assim, por ser contra o Olímpia, né? Ano passado, no mata-mata, acho que foi nas quartas, o Palmeiras pegou o Olímpia e, tirando o River, né? Foi o time que o Palmeiras mais sofreu. O primeiro jogo foi 1-1. O Palmeiras pegou o Libertad. Outro Paraguai. O Olímpia ano passado caiu no grupo do Santos, na primeira fase. Confundi, perdão. Imagina. Mas assim, é um grande time que tem tradição na Libertadores. E eu acho assim que o Inter tá fazendo o que muitos clubes aí que estão desorganizados precisam aprender, que é armar primeiro uma gestão competente a ponto de gerar um time competitivo, entendeu? Você vê que o time não mudou tanto assim, claro que agora tem o Tyson, uma grande contratação da temporada passada, mas só que você tem um treinador que tem uma proposta de jogo muito bem definida, muito moderna. Você tem, eu não vou cansar de falar aqui do Gross, que é o diretor de futebol da categoria de base do Inter, que era o diretor de futebol do River Plate. O Inter está investindo muito em infraestrutura, já tinha uma ótima infraestrutura, né? Mas agora falando de uma infraestrutura futebolística, né? Está pensando o futebol e não só as gestões, não só as contratações. Acho que o Inter tem tudo para crescer nessa temporada. Quanto ao Galhardo, eu acho que centroavante é a melhor posição para ele jogar, porque as principais características dele são o posicionamento e a finalização. Assim. Então, tem gente que tenta botar ele de meio muitas vezes. Eu acho que a melhor posição para ele é de centroavante e acho que rende muito mais e tende a fazer muito gol na temporada de continuação. É isso, o Inter lidera o seu grupo também com 6 pontos. Até aqui, perdeu na estreia, depois conseguiu 2 goleadas, tem um dos melhores ataques da competição. E na quinta, o Fluminense, que também lidera o seu grupo. O Fluminense vem num grupo muito difícil depois de 3 rodadas. Empatou com o Júnior Barranquilla lá na Colômbia. O Júnior marcou com o Borja, sempre ele, é impressionante. São 22 gols em Libertadores. E o Fluminense empatou com o garoto Kaique, menino bom de bola. O Fluminense lidera o grupo com 5 pontos, os mesmos 5 pontos que o River Plate tem. É o grupo mais equilibrado da Libertadores até aqui. O Santa Fé e o Júnior têm 2 pontos. Pedro? Os 2 primeiros jogos do Flu foram muito bons, surpreendentes até, né? O Fred jogando muito bem. E aí, hoje eu não consegui ver, eu só vi os comentários do jogo, né? Mas pelo que eu tava acompanhando ali nos lances, hoje foi o jogo menos produtivo, o pior jogo do Flu na competição. Mas o Fluminense está fazendo uma campanha digna, assim, é um grupo difícil, né? O Fluminense não tem o maior investimento do mundo, assim, mas tem uma proposta bem legal. O gol do Borja foi de pênalti, né? E o Fluminense buscou empate, o gol do Borja foi primeiro. Mas assim, o Flu tá liderando, né, o grupo dele, então tá com um gol pro a mais que o River, com um gol a mais. Então acho assim, até pra mim aqui até agora tá surpreendendo, tá liderando um grupo que é um grupo bem difícil. Eu também considero a campanha do Fluminense surpreendente, Jonatas. O Fluminense vai ser. Tem minha torcida na Libertadores. Já que meu clube de coração não tá, né? Mas a gente tem que aceitar isso. Mas o Fluminense, ele demonstrou, e eu nem mostrando esse ano aí, uma solidez. Como a gente. Eu sou suspeito a falar porque eu gosto de fazer comparações. O Fluminense É o mesmo. é a cara do Chelsea. Porque
A Libertadores já é do Fluminense, continua. Porque o Fluminense não é longe disso a diferença financeira, só que aposta na base, tem jogadores muito bons, novos, e mescla com alguns jogadores que são experientes. O Fred e o Nenê ali, daquela solidez ali, que aquele negócio de ser jogador cascudo de Libertadores. E o resto, a molecada corre por eles. E tem feito bem, tem chegado bem. Eu acho que o Fluminense surpreendendo já na fase de grupo e pode surpreender mais na frente, porque o Roger Machado tem montado uma solidez aí na defesa, com uma defesa ali que toma poucos gols, e quando toma, se recompõe lá e faz um lá na frente também. Já não sai derrotado, se eu não me engano, já faz muitos jogos fora de casa, faz mais de 7 jogos que não perde fora de casa o Fluminense. Então isso daí é de se encher os olhos de um time que não tem lá seu orçamento tão grande, seu poderio de contratação tão alto, investe na base e pode ir muito além disso do que a gente se espera do Fluminense. Pode falar. O River não tá... essa temporada ele tá tão assim... É um grupo que eu imaginei que ele dominaria. Apesar que jogou time em reserva, Pedro, se não me engano. Tem jogo importante da Copa da Liga, da Superliga na Argentina, sabe? Tá lutando pra passar de fase, né, o River. Isso. Acredito que sim. Sim, mas eu imaginaria que ele ganharia do Flu, ganhou do Barranquilla, né? E hoje empatou com o Santa Fé. Apesar de ser time reserva, o Santa Fé era um time que dá pro River ganhar, né? Então, eu acredito que o River vai passar, mas assim, acho que o Fluminense e o River passam. Tá muito equilibrado ainda, mas o Fluminense pega o River lá na Argentina, o jogo mais difícil que o Fluminense tem, mas os dois estão no Maracanã. Mas de fato, a gente sempre espera que o River sobe, como talvez o Palmeiras e o Flamengo estão sobrando em seus grupos, né? Então eu entendo o que você disse. A gente sempre, mas é um River também com uma leve reconstrução. Saiu o Nath Fernandes, né? Enfim, vamos ver até onde esse River vai e como é que será o futuro da Libertadores. A gente volta aqui nas próximas 3 quintas-feiras para falar, sextas-feiras, para falar de mais 3 rodadas. E por hoje é isso. Os brasileiros vão muito bem. De modo geral, os brasileiros vão muito bem. Não sei se todos passarão de fase, mas por enquanto vão muito bem. Vou dar uma passada aqui sobre outros resultados de segunda até esta quinta, e aí no final, se vocês quiserem acrescentar algo, fiquem à vontade. Ainda no futebol, além da final da Liga dos Campeões, a final da Liga Europa também está definida. O Manchester United tinha aplicado aquele massacre na Roma por 6-2, perdeu hoje por 3-2, mas a vantagem era muito grande e avançou o Manchester, que é desde lá do início o grande favorito dessa Liga Europa. E enfrentará na final o Villarreal, que vai para a sua primeira final europeia. Outra oportunidade que o Villarreal havia ido longe em uma competição europeia era aquele time do Riquelme de 2006, que foi semifinalista da Liga dos Campeões e perdeu para esse Arsenal, que acabou sendo derrotado na final para o Barcelona. E agora o Villarreal dá o troco, empatou de 0-0 na Inglaterra, havia vencido o primeiro jogo por 2-1 e com muito méritos avança à final da Liga Europa. Oi? Respeito o Unai Emery, hein? Que ele já ganhou 3 Liga Europa. Liga Europa, que eu fui jogando. Eu ia falar isso. O Unai Emery é impressionante o quanto que ele tava no Arsenal e foi finalista do Arsenal com o Chelsea no ano passado, ganhou vários com o Sevilla, enfim. Toda vez que o time do Unai Emery chega nas finais da Liga Europa. Sul-Americana, os brasileiros da Sul-Americana, o Bahia empatou em 2-2 com o Independente em casa, chegou a estar perdendo de 2-0, buscou o empate, teve a chance de vencer com o pênalti do Gilberto e ele desperdiçou, mas não é um resultado tão ruim para o Bahia. O Atlético Paranaense perdeu para o Melgar lá no Peru, resultado complicado para o Furacão. Bolívar e Ceará empataram 0-0, é importante, muito boa temporada que o Ceará faz, empate lá na altitude. O Bragantino perdeu em casa, o Bragantino estava num grupo difícil, está ficando uma situação bem complicada na Sul-Americana, perdeu para o Tadieres em casa, polêmica de arbitragem, teve expulsão do jogador do Bragantino, enfim. O Grêmio conseguiu uma goleada histórica hoje, de 8-0 contra o Araguá da Venezuela, venceu por 6-0 ainda no primeiro tempo. O Corinthians venceu, bateu o Ancaio lá no Peru, segue a sua perseguição ao River Plate, vitória do Timão por 3-0, e o Atlético Goianiense lidera um grupo que tem News Old Boys e Libertad, hoje foi ao Paraguai e venceu o Libertad por 2-1, é outro time dos menores, assim como o Ceará, que é importante destacar uma grande temporada do Atlético Goianiense até aqui. No basquete, alguns jogos interessantes da NBA. Na segunda, os Lakers venceu o Denver Nuggets pela Conferência Oeste.
Na terça, o Milwaukee Bucks bateu por 124-118 o Brooklyn Nets na Conferência Leste. E na quarta, em 2 bons confrontos entre conferências, o Atlanta Hawks venceu por 135 o Suns, 135-103 o Phoenix Suns, e o Denver Nuggets bateu por 113-97 o New York Knicks. A NBB tem suas semifinais definidas. O Minas fez o jogo 3 contra o Frontier e venceu por 2-1, enfrenta o São Paulo. Do outro lado da chave tem Flamengo e Paulistano. E falando do nosso interior, aqui da região de Araçatuba, pela A3, o Bandeirante voltou a marcar gols, não tinha marcado ainda desde a parada, e ia vencer. Ganhou um confronto difícil contra o Marília. O jogo foi em Penápolis, o Bandeirante que não está jogando em Birigui. Vitória por 3-1 do Beck. Já a Penapolense segue na lanterna, segue sem vencer. Derrota para o bom time do Noroeste por 2-0. O Noroeste que lidera a A3. O Bandeirante deu uma respirada. O Penapolense ainda segue numa situação bem complicada. Algo a acrescentar, meninos? Acho que é isso. De boa, de boa. Só acho que os times brasileiros têm que se reencontrar na Sul-Americana, né? Porque tá se complicando. Não foi uma rodada muito boa, não. O Bahia e o Red Bull, Luan, mas vai longe. Oi, Pedro? Eu falei junto com, pensei que o boletim tinha terminado, perdão. Golaço do Luan hoje, não sei se vocês viram. Luan, o São Paulo reviveu. 2 dele hoje, né? 2 dele hoje. Eles foi uma paulada no ângulo. O bicho tá voltando, hein? Tá o rei da América aí, vamos ver até onde ele vai e ajudando o Corinthians. Enfim, meninos, pode falar, Pedro. Não, eu tava tendo uma discussão com outro comentarista aqui, o Cláudio, hoje, pessoalmente, que eu falei que eu não sei nem se é viável pra alguém ganhar o Rei da América, porque a gente vê, ó, depois que o Ronaldinho ganhou, não jogou nada. Depois tem Luan, Borja, olha isso aí. E agora o Marinho. E o Marinho machucou de novo. O Neymar também ganhou 2 aí, coitado, não virou mais nada. Não aconteceu na carreira. Pra toda regra tem sua exceção, né? Exatamente. Pedro, obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado, João. Um abraço, foi um prazer. Jonatas, muito obrigado. Valeu, João. Valeu, Pedro. Valeu, meus ouvintes. Tamo junto. Até a próxima. Gente, o Espaço do Esporte, a gente tem encontro marcado toda a segunda e sexta-feira. A gente encerra aqui mais um episódio. Siga-nos no Instagram, @Espaço do Esporte Podcast. Estamos no Facebook, @Espaço do Esporte. Em todas as plataformas, as grandes plataformas digitais de áudio, Google Podcast, Deezer, Spotify. E no YouTube, no canal Podcast Espaço do Esporte. Foi um prazer mais uma vez, espero que tenha gostado. A gente se vê, até mais.